Bom dia, turminha! Bem-vindos à nossa aulinha de segunda-feira. Nossa aulinha de ciências, né? Como o tia já explicou a vocês, quem está em casa hoje vai ter apenas a aula de ciências e a atividade para casa no livro de reforço. Se na sala fizermos caligrafia, tia posta aqui as páginas, não é isso? Muito bem. Tia já explicou que segunda-feira vai ter a aulinha de português, né? Isso para quem está na sala. E no dia seguinte, na terça-feira, quem estava em casa também aulinha de português. Vamos pegar os nossos livros aí de ciências, na página 32. Então, vamos lá. Página 32 do livrinho de ciências de vocês. E vamos trabalhar o assunto as plantas, tá certo? Vamos lá. As plantas são seres vivos, assim como os animais. Portanto, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem, né? Então, inicialmente nós sabemos que as plantas são seres vivos. Por isso que elas crescem, reproduzem-se, não é isso? Muito bem. Então, assim como os animais e nós os seres humanos, as plantas elas também vão nascer, vão crescer, vão se reproduzir e vão morrer, tá certo? Para reproduzirem seu próprio alimento e conseguir energia para desenvolver as atividades necessárias à vida, os vegetais precisam de sais minerais dissolvidos em água, gás carbônico e luz do sol. Né? Muito bem, então nós sabemos que para as plantas se desenvolverem, para crescerem, se reproduzirem, que é da frutas, não é isso? Elas vão precisar de quê? De sais minerais. E esses sais minerais podem ser encontrados, né? Podem ser colocados na água, pode estar no ar, né? No gás carbônico, certo? Também faz parte a luz do sol, muito bem. Ao produzir o seu alimento, os vegetais eles vão liberar oxigênio para o ambiente, não é isso? Ótimo. Então, quando a planta ela está produzindo o seu alimento, o seu próprio alimento, que é tirando substâncias, né, do sol, da atmosfera, da água, né, ela também vai liberar, né, oxigênio. Que esse oxigênio serve para quê? Para nossa respiração. As plantas também respiram assim como nós humanos, e na respiração elas vão utilizar o gás oxigênio que está no ar. Os vegetais eles crescem diferentes uns dos outros. Alguns crescem rapidamente, enquanto outros crescem mais devagar, levando anos para atingir o seu tamanho definitivo. Uns vivem muitos, como o baobá, outros vivem pouco, como o milho. Uns dão flores e frutos, outros só vão dar flores. Existem ainda os que não dão flores nem frutos. Página 33. As plantas têm tamanhos e formas variados. Elas vivem em diferentes lugares e se reproduzem de diferentes maneiras. Existem as que vivem no solo, outras na água e outras que vivem sobre rochas e até mesmo sobre outras plantas, né? Muito bem. Então, nós acabamos de perceber aqui no nosso livrinho que as plantas, os vegetais, eles são diferentes. Do jeito que nós temos plantas que vão viver muitos anos, séculos até, não é? Nós também teremos plantinhas que vão viver pouco tempo. E o livro nos dá o exemplo do milho, né? O milho só vive naquela estação do ano. A gente planta, né, no mês da chuva, que é a época que nós estamos hoje. Então, muita gente já plantou o milho, não é isso? Espera o milhinho nascer, crescer, não é assim? Aí depois vai lá, colhe o fruto do milho, que são as espigas, não é? E a gente consome, a gente come. Muito bem. Então, o ciclo do milho, ele é bem curto, né? Ele só dá para ser, né? Só dá para viver, aí só se mantém vivo durante aquele período que chega mais ou menos a junho, julho, né? Isso, pessoal? E tem também aquelas pessoas, né? Que plantam milho para vender, mas aí o tempo de vida ainda é curto, né? Eles vão nascer, né? Vai nascer o brotinho no chão, ele vai crescer, vai dar o fruto e depois ele vai morrer, né? Então, nós temos essa diferença aí. Temos plantas que vão sobreviver muitos anos e temos plantinhas que vão viver pouco. Nós também temos plantas que vão dar flores e outras plantas não dão flores. Temos também a diferença de plantas que vão dar frutos, né? E tem fruta que não vai dar fruto nenhum. Tem aquelas plantinhas que só dá flor ou só dá fruto. E tem também aquela terceira que dá flor e também dá
fruto. Muito bem. E por último, aquela que não dá nada, né? Que é a plantinha normal, que ela nem dá flor, nem dá uma fruta, nem nada, só nasce as folhinhas, não é isso? Muito bem. E aí nós passamos para os tipos diferentes de plantas. Vamos trabalhar agora as plantas terrestres, as aquáticas, as aquáticas e as aéreas. Vamos iniciar a falar, né, sobre as plantas terrestres, que são aquelas plantas que vivem na terra, certo? E elas retiram do solo e do ar as substâncias que necessitam para sobreviver, né? É do solo, né, do chão, puxando água, nutrientes, né, que as plantinhas terrestres vão se alimentar, não é isso? Muito bem. Agora vamos para as plantinhas aquáticas. As plantas aquáticas são aquelas plantas que se desenvolvem na água. Elas vão retirar da água os nutrientes necessários para sobreviver. Muito bem. Então, nós temos as plantinhas aquáticas, que são aquelas plantas que sobrevivem na água. E diferente das plantas terrestres, que vão se alimentar, por exemplo, do solo, do chão, as plantinhas aquáticas, elas se alimentam da água. Muito bem. Elas vão tirar nutrientes existentes na água para se sobreviver. As terrestres retiram nutrientes da onde? Retiram do solo. Ótimo. Agora vamos estudar as plantinhas aéreas. As plantas aéreas, elas vivem em locais altos. Elas podem estar apoiadas, por exemplo, sobre as rochas, pedras. Aonde mais elas podem se apoiar? Nos telhados ou nas construções e até mesmo se apoiar em outras plantas. Elas vão retirar do ar ou do meio onde vivem os elementos necessários à sua sobrevivência, né? Então, nas plantas aéreas, nós teremos plantas suspensas, elas estarão em um local alto, não é isso? Então, por exemplo, a tia colocou aí umas imagens para vocês irem olhando os tipos diferentes de plantas aéreas. Nós temos ali a Praça do Mototáxi, não é, pessoal? Lá ali em frente ao Rede 10, que nós temos um caramanchão, né? Que é aquele negócio de madeira, onde tem umas plantinhas apoiadas, são rosas, né? Que elas vão subindo, né? Isso são plantas aéreas, que elas ficam no alto, não é isso? Ótimo, muito bem. As plantinhas aéreas, do jeito das plantas terrestres e as aquáticas, elas necessitam tirar o seu alimento de algum lugar. De onde é que as plantas aéreas elas vão retirar o alimento? Da onde? Do ar. Muito bem. As plantinhas terrestres, elas retiram os nutrientes, o alimento dela de onde? Do solo, né? Porque nós estudamos que o solo ele é rico em minerais e nutrientes, então isso faz com que as plantinhas terrestres se alimentem. E as aquáticas vão tirar o alimento de onde? Vão retirar da água. Os nutrientes para a sobrevivência dela serão retirados da água. E as plantas aéreas, os nutrientes delas vão ser retirados do ar. Muito bem. Então, o sol também é muito importante, né, para esses três tipos de plantas, tanto a terrestre quanto a aquática, quanto as aéreas. O sol, o meio ambiente, o vento, a temperatura faz toda a diferença para que essas plantas, né, esses três tipos de plantas, possam sobreviver. Agora vamos estudar as partes das plantas. As plantas são compostas de diferentes partes. A maioria dessas plantas, ela é completa. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Que elas se desenvolvem da mesma forma. Pela raiz, passando pelo caule, pela folha, depois pelas flores, para então chegarmos aos frutos e, por fim, às sementes. Assim como nos animais, cada parte da planta desempenha uma função que ajuda o vegetal a crescer e realizar as atividades necessárias à vida. Então, nós estamos vendo aí uma plantinha bem bonitinha, né? Que nós podemos enxergar nela a raiz, o caule, as folhas. Estão vendo? Bem bonitinho? Muito bem. Esse é o processo que todas as plantas, elas passam, né? Todas as plantas vão começar por onde? Pela raiz. Então, essa é a primeira parte que nós vamos estudar agora. Ótimo, vamos iniciar então a estudar agora a raiz. Vocês estão vendo aí uma planta, não é isso? Com a raiz imensa. E essa raiz, estão vendo, está onde? Na água. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. A raiz é muito importante para as plantas,
pois é por meio dela que o vegetal ele consegue fixar-se no substrato e dele retirar a água e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Nas plantas aquáticas que flutuam, os sais minerais também são retirados da água pelas raízes. Nós estamos vendo aí nessa imagem que Tia colocou para vocês, né? Uma planta onde tem a raiz fora da água. Estão vendo? Tá dentro da água e fora também. Muito bem. Então, vamos lá. Essas raízes, elas são importantes por quê? Porque é ela que faz com que a planta fique segura no solo. Faz com que a planta, né, fixe num lugar e não caia, né? Porque se a plantinha cair, a gente sabe que ela vai morrer. Então, nós temos aí, né, uma imagem com raízes dentro da água. As raízes mais comuns são as raízes subterrâneas, que são aquelas que estão dentro do chão, né? E elas são fixadas dentro do solo. Mas algumas plantas, elas vão apresentar raízes que crescem acima do solo, como na imagem que Tia está mostrando aí a vocês. São as raízes aéreas, que são comuns em regiões alagadas, né? Então, esse tipo aí de raiz que vocês estão vendo chama-se de raiz aérea. Por quê? Porque ela está fora do chão, né? Está acima do solo, por isso está sendo considerada aérea. Muito bem. Há algumas raízes que nos servem de alimento. Sabiam disso? Que tem raízes que a gente consome no nosso dia a dia? Pois é, nós consumimos, comemos algumas raízes. Por exemplo, a beterraba é um exemplo de raiz que a gente colhe. Tá aí a imagenzinha da beterraba para vocês, né? A cenoura e a mandioca também são exemplos. Na imagem anterior, nós tínhamos o exemplo da batata, da cebola, né? Que nós consumimos. A cebola, por exemplo, é uma raiz que cresce dentro do solo. A gente retira ela e usa na comida, né? Para dar sabor, não é isso? Batata também, tem gente que adora batatinha frita, por exemplo, né? Muito bem, são exemplos de raízes que a gente retira do solo. E na nossa imagenzinha aí, a beterraba, que é muito bom para quem tá com pouco sangue, não é isso? Ótimo. Agora vamos passar para a outra parte da planta que a gente também vai estudar, que é o caule. O caule é a parte do vegetal que geralmente sustenta as folhas, as flores e os frutos. Também é o caule que é o responsável por transportar a água e os sais minerais absorvidos pelas raízes e as substâncias produzidas nas folhas para as outras partes da planta. Ele pode ser duro e resistente, como o tronco das árvores, ou fino e flexível, como o caule de uma margarida. Alguns caules são usados na nossa alimentação, como o palmito, a cana-de-açúcar e a batata inglesa, né? Então, nós acabamos de descobrir que o caule ele tem uma função muito importante, que é qual? Levar os nutrientes, levar o alimento que é absorvido pelas raízes do nosso chão até a planta inteira, né? Então, é o caule que leva os nutrientes às folhas, né? Às flores, aos frutos da planta. Muito bem, então o caule tem essa importância. Descobrimos também que o caule ele pode ser grosso, duro, né? E pode ser fininho também e frágil. Vamos passar agora. Que já ia esquecendo. Antes de passar, lembrando que o caule de algumas plantas nós também consumimos, como por exemplo a cana-de-açúcar. Da cana-de-açúcar nós podemos produzir o açúcar, né? Tem também o próprio líquido que chama realmente de cana-de-açúcar, né? Muito bem. Existe também a batata inglesa que a gente também colhe, come, né? Serve de alimento, não é isso? Muito bem. Então nós temos o palmito, Tia nunca comeu palmito, né? Mas também temos também a cana-de-açúcar, como a Tia falou, de onde a gente extrai o açúcar, né? Batata inglesa e tem por aí, né? Temos alguns alimentos que nós consumimos. Agora vamos falar sobre as folhas. As folhas são capazes de absorver a luz do sol e transformar o gás carbônico, a água e os sais minerais em energia necessária à sobrevivência. Esse processo pelo qual os vegetais produzem seu próprio alimento é chamado de fotossíntese. Também é pelas folhas que as plantas respiram. As folhas
geralmente são verdes. Isso acontece porque nelas há uma substância chamada de clorofila. A clorofila participa da produção do alimento da planta, pois é a responsável por captar a luz do sol. Então, nós acabamos de descobrir, não é, pessoal, que as folhas são as responsáveis por absorver a luz do sol e transformar essa luz do sol em alimento para a planta. E esse processo aí de produção de alimento, ele recebe o nome de quê? De fotossíntese. Muito bem. As folhas, como a gente viu, elas são verdes. Mas por que que as folhas são verdes? Porque elas têm o elemento natural chamado de clorofila. É uma substância, né, que vai dar o tom verde à folha, à planta, tá certo? A clorofila, ela também é responsável, ela é muito importante na produção do alimento da planta, porque a clorofila ajuda no processo da fotossíntese por captar a luz do sol. Ótimo. Agora vamos passando para o próximo a ser estudado, que são as flores. As flores são o órgão reprodutivo das plantas. É a partir delas que a planta poderá formar frutos e sementes. Suas cores e formas são um atrativo para os insetos, pássaros e outros animais que ajudarão na reprodução da planta. Muitas delas vão durar apenas um dia ou uma noite, e após serem fecundadas vão secar e transformar-se nos frutos. Muito bem, agora vamos iniciar o estudo dos frutos. O fruto é a parte do vegetal que tem como função abrigar e proteger as sementes originadas da fecundação e do desenvolvimento das flores. Alguns frutos têm muitas sementes, como por exemplo o melão, a melancia, a laranja, o mamão, né? E outros têm apenas uma, como por exemplo o abacate, a manga, que só tem, né, uma sementinha dentro, né? Muito bem, então os frutos vêm da onde, pessoal? Geralmente da flor da planta, né? A flor, ela é conhecida, né, como o sistema reprodutivo da planta. Então, é a partir da flor que a fruta vai nascer, certo? Nas frutas, elas protegem as sementes, né? Então, por exemplo, o mamão, quando a gente abre ele, né, cheio de pontinho pretinho dentro, isso são as sementes, né? Então, o fruto ele está protegendo as sementes que servem, né, para replantar essa mesma planta. Os seres humanos e os animais, eles vão utilizar vários frutos na alimentação. Então, nós comemos tomate, comemos melancia, abacate, maçã, banana, então, laranja. Nós nos alimentamos no nosso dia a dia com diferentes tipos de frutas. Alguns frutos são carnosos, isto é, com polpa, como a pera, o pêssego, a goiaba, entre outros. Enquanto outros vão ser considerados frutos secos, como, por exemplo, a vagem, as nozes, a castanha. Vamos falar agora sobre as sementes. As sementes elas serão encontradas na maioria dos frutos. Elas vão possuir cores, tamanhos e quantidades diferentes. As sementes, quando plantadas em solo fértil com água e sais minerais, elas vão gerar novas plantas. Então, tio, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que algumas frutas elas vão ter muita polpa, ou seja, muita parte a se comer, e outras frutas não. Outras frutas terão bem mais sementes, enquanto outras frutas terão apenas uma semente, né? Então, tem essa diferença aí na questão das sementes. Por exemplo, vamos comparar aqui um abacate para uma goiaba, não é? Uma goiaba tem várias sementinhas que são aquelas partezinhas duras dentro dela. Já o abacate só vai ter uma semente maior, não é isso? Ótimo. Essas que tem muita coisa a se comer na fruta, vai ser chamada de... Deixa eu olhar aqui que te esqueceu. De carnosos, que tem muita carne, muita polpa. Já os secos, são os frutos secos, eles têm bem pouquinha coisa a se comer, tem mais semente. Isso, muito bem. E o que é que vão ser as sementes, né?
é o que faz com que a planta ela cresça novamente, né? Isso você pode plantar a semente para nascer uma nova planta daquela mesma que você acabou de consumir, né? Contanto que a gente plante no solo fértil, regue com água, né? Isso cuide bastante do solo. Agora vamos iniciar a nossa atividade, página 36. Questão número 1. Escreva nos espaços numerados o nome dos elementos presentes na fotossíntese de acordo com a ilustração. Nós temos aí o número 1, tá apontando para a folha, não é isso? Olha só. Tipo vindo do ar para a folha. Estão vendo? É número 2, 3 e 4. O número 1, vamos colocar o quê? Dentro do que nós estudamos. O número 1 vai se referir ao gás carbônico, que a folha vai estar, né, absorvendo o gás carbônico. Então, número 1, vamos escrever gás carbônico. Número 2, está querendo mostrar o quê? Novamente, alguma coisa indo para a folhinha, não é isso? Vamos colocar aqui, é a luz do sol. É a folha absorvendo a luz do sol. Número 3, está apontando, saindo das folhas, não é isso? Muito bem. A planta ela está produzindo o quê? Oxigênio. Então, no número 3, vamos escrever oxigênio. Número 4, está apontando do solo, né? Isso, do chão para a plantinha. Isso quer dizer o quê? Que a planta ela está, né, absorvendo água e sais minerais. Vamos escrever aí no 4, água e sais minerais. Lembrando que ao final, tia coloca a foto para vocês corrigirem. Questão número 2. Vamos responder verdadeiro ou falso. Primeira frase. As plantas elas precisam do ar e da luz do sol para sobreviver? Verdadeiro, tia. Precisa-se sim, né? Se não tiver a luz do sol, a plantinha ela pode morrer, não é isso? Da mesma forma, se não tiver ar, você botar a plantinha dentro de um lugar que não tem ar, ela também vai morrer. Então, é verdadeiro. Segunda frase, as plantas precisam respirar. Verdadeiro também, tia, porque se eu pegar uma plantinha, colocar num negócio de vidro onde não tem ar, amarrar numa sacola, ela vai morrer. Terceira frase, as plantas são seres vivos como os animais. Verdadeiro novamente. E a última, as plantas nunca morrem. Falso, tia. Lá no comecinho diz que a planta tem um ciclo, né? Nasce, cresce, se reproduz e morre. Então, é falso. Então, vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. 3. Observe a imagem e depois responda. A. A planta em destaque na fotografia está fixada em uma superfície. E aí, tá numa superfície? Não, tia, tá fixada onde? Em outra planta. Muito bem. Podem ver que a plantinha, ela já está, né, agarradinha, coladinha aí em outra planta. Então, a resposta da letra A é sobre outra planta ou em outra planta. Letra B. De acordo com o ambiente em que vive, como esse vegetal ele é classificado? Ele vai ser terrestre, aquático ou aéreo? Aéreo, tia, muito bem. Letra C. Como ela consegue obter os elementos necessários para a produção do seu alimento? Como é que ela vai fazer isso? Como é que a plantinha aérea ela pega os alimentos para ela? Como é? Ela tira do ar e do meio onde ela está vivendo. Muito bem, vamos escrever aí. Retirando do ar e do meio onde vive. Questão 4. Complete as frases a seguir com informações sobre as flores. Letra A. As flores possuem cores e formas que atraem os animais para ajudar aonde? Na reprodução. Vamos escrever aí reprodução da planta. Letra B. Após serem fecundadas, as flores dão origem ao quê? Ao fruto, tia. Muito bem. Elas dão origem ao fruto e né, no caso, o fruto, ele tem a função de proteger quem? O fruto protege a semente, tia. Muito bem, proteger a semente. Questão número 5. Vamos numerar as afirmativas de acordo com a legenda. Aí tem o número raiz, número 1, né, raiz. 2, caule. 3, folhas. 4, flor. 5, frutos. Agora, vamos colocar aqui na ordem. A primeira frase diz assim. É o responsável pela produção das plantas. Quem é que reproduz a planta? É o fruto, é a folha, é o quê? Tia, é a flor. Muito bem, vamos colocar o número 4. Próxima frase. Fixa a planta no substrato e dele retira a água e os minerais.
Quem é que segura a planta no chão? É a raiz, tia, número 1. Muito bem, pode colocar aí, número 1. 3. São responsáveis pela respiração e pela fotossíntese das plantas. Quem é que é responsável por respirar? Tia, são as folhas. Muito bem, são as folhas. Penúltima frase. Quem é que guarda as sementes que dão origem a novas plantinhas? Ah, tia, fácil, é o fruto. Muito bem, vamos colocar o número 5 de fruto. Última frase. Sustenta flores, folhas, frutos e transporta os nutrientes. Quem é o responsável por levar o nutriente, a comida toda, a plantinha? É o caule, tia. Ótimo, vamos colocar aí o número 2. Questão 6. Cite algumas das utilidades das partes dos vegetais utilizados por você e por sua família. Né? Então, vamos lá. Nós temos raiz, caule e folhas. Nós temos aí. Vocês utilizam na casa de vocês, por exemplo, alguma dessas coisas? Nós utilizamos aí em casa raiz. Ah, tia, sim. Na minha casa a gente compra batata, ou cenoura, ou cebola. Muito bem. Para usar onde? Na alimentação. Muito bem. Na casa de vocês, vocês vão utilizar o caule para alguma coisa? Vamos pensar aí. Sim, tia, nós também utilizamos o caule. Por exemplo, na minha casa tem açúcar, né? Açúcar é feito de cana de açúcar, que é o caule de uma planta. Muito bem. Podem colocar aí. Utilizamos o açúcar, que é feito da cana de açúcar. Ótimo. E a última, né, são as folhas. Nós utilizamos a folha em algum lugar, de alguma forma, dentro da nossa casa. Ah, tia, nós utilizamos a folha, por exemplo, porque a folha é responsável pelo ar, né, por produzir oxigênio. Então, podemos colocar, sim, porque produz oxigênio. Questão número 7. Observe as imagens abaixo e depois responda. A. As plantas ilustradas são iguais? E aí, essas 3 plantinhas, elas são iguais ou são diferentes? São diferentes, tia. Então, vamos responder. Não, não são iguais, né? Por que que elas não são iguais? Primeiro, tia, porque nós temos a bananeira, né, com o caule super grosso, não é? E temos o girassol com o caule fininho, tia. Então, bananeira com caule grosso e duro, e girassol com caule fino e frágil. E nós temos a samambaia, né, que é essa terceira plantinha. Por exemplo, o girassol, ele tem uma flor, muito bem. A bananeira, ele tem fruto. E a samambaia? Nenhum dos dois. A samambaia nem tem flor, nem tem fruto. Tia, então o que coloca na resposta? Coloca não, porque a samambaia nem tem flor, nem fruto. O girassol tem caule fino e tem flor. E a bananeira tem caule grosso e com fruto. Muito bem, tá aí a sua resposta, tá certo? Vamos agora para a página 38, questão número 8. Leia o texto e responda aos questionamentos. O texto é: a árvore barriguda, conhecida popularmente pelo nome paineira branca ou barriguda, dá para entender o porquê. Essa árvore é encontrada na Caatinga e no Cerrado brasileiro. Ela é capaz de armazenar água em seu interior para resistir aos períodos de seca no ambiente em que vive, motivo que a deixa com o tronco bastante protuberante. A casca da barriguda é usada para a fabricação de chás. Sua madeira vai ser empregada na fabricação de redes, caixotes, objetos diversos e até para alimentação animal. Primeira questão, letra A. De acordo com o texto, por que a paineira branca armazena água? Ah, tia, porque vai vir a seca, né? E ela armazena água para ter água para beber. Muito bem. Vamos colocar aí. Para resistir à seca. Letra B. Em qual parte da planta a água se concentra? É nas folhas, na raiz, é no caule, tia. Muito bem. Letra B, caule. Letra C. A água armazenada em seu tronco pode ser utilizada para a produção do seu alimento. Como vai se chamar esse processo? Fotossíntese, tia. Quando a planta produz seu próprio alimento, né, retirando os nutrientes do ambiente, chamamos de fotossíntese. Número 9.
Eurico precisa responder a tarefa de casa. Ajude-o classificando as figuras abaixo, escrevendo o nome de cada uma no espaço correto. Aí nós temos aí cenoura, alface, maçã, laranja, não é isso? Muito bem. Aí temos no cantinho aí do fruto, no quadrinho vermelho, o primeiro nome é fruto, depois são as folhas, depois raiz e por fim as sementes. Vamos lá. Quais dessas imagens aí é fruto? Ah, tia, fácil. Maçã e laranja. Ótimo, muito bem. Vamos agora ver quais dessas imagens aí são considerados folhas. A tia, também é fácil, o alface. Muito bem, o alface, né? Eles são folhas. Vamos agora para a raiz. Quais das imagens aí faz parte da raiz? A tia, fácil, porque lá no vídeo você mostrou. A cenoura, ótimo, muito bem. E a beterraba, que é essa aí roxinha, muito bem. Cenoura e beterraba. E as sementes? Ah, fácil, que sobrou, muito bem. Que vai ser o que? Amendoim e a ervilha, muito bem. São exemplos de sementes. Questão número 10. Escolha uma planta presente na sua casa, na sua rua ou no seu bairro. Você vai escolher qualquer planta, tá bom? Não precisa obrigatoriamente ser uma plantinha da sua casa, né? Pode ser uma plantinha de onde você quiser, da rua, da vizinha, você escolhe. Aí você vai dar as informações. Primeiro, qual é o nome dessa planta? Ah, eu escolhi uma rosa da minha casa. Pronto, você vai perguntar à sua avó qual é o nominho da rosa. Ou então a planta do meio da rua, pergunta à mãe, ao pai, você vai perguntar, tá bom? O nome dessa plantinha você vai responder. Onde é que essa plantinha vive? É terrestre, é aquática ou ela é aérea? Como é a forma do caule? Ele é grosso, forte ou ele é um caulinho fino e frágil? Qual é a característica das flores dessa plantinha que você escolheu? Tem flor amarela, tem flor azul, você vai descrever a sua florzinha, tá bom? E se tiver fruto, você vai descrever como é o fruto. É redondo, é grande, tem muita polpa, né? Ou seja, carnoso, né? Você vai descrever. É seco, tem pouca carne. Vai descrever aí como é o seu fruto. Tá certo, pessoal? Muito bem. Terminou essa questão, nós encerramos na questão 10. Agora vamos pegar a atividade de casa, que é o livrinho de reforço de vocês. Vamos fazer a página 61 e página 62 até a questão número 2 da página 62, tá bom? Livro de reforço, página 61 e página 62. Lembrando que o livro de caligrafia, se o pessoal fizer na sala, tia posta no grupo dizendo quais foram as páginas, tá bom? Então, beijinho, até amanhã. Espero que tenham gostado da atividade, tenha ficado melhor para vocês, menos dever, menos atividade em casa, né? Um tempinho a mais para vocês. Então, é isso. Beijinho e até amanhã na sala de aula. Cheiro! Oh